iniciar aqui o segundo dia do workshop e o prazer de apresentar para vocês aqui meu colega, professor Ivo. Não sei se vocês sabem, né, mas o professor Ivo, ele foi um dos pioneiros aqui no trabalho com microfluídica no Brasil. Lembro que quando eu ainda era estudante de doutorado, ele já estava, né, se aventurando na parte de microfluídica. E, se eu não me engano, também ele participou do primeiro workshop que teve de microfluídica, que foi lá em Poços de Caldas. Não, Águas de Lindóia ou Poços de Caldas. Foi durante a reunião da SBQ. Antes, então, organizou com o professor Mauro Korn, da Bahia, e foi um dos primeiros eventos que a gente teve de microfluídica no Brasil e começou a sedimentar a área no Brasil. Então, a gente ficou muito contente que o professor Ivo aceitou prontamente também a participar desse workshop. O professor Ivo, ele é professor associado aqui no Instituto de Química da Unicamp desde 86. Tem trabalhado bastante na parte de instrumentação analítica, na parte de desenvolvimento de sensores, tanto por espectrofotométricos, e agora ele teve trabalhos também na área de microfluídica, né? Hoje o professor Ivo vai falar um pouco para a gente mais trabalhos baseados em sensores, né? Sensores fluorescentes. Então, Ivo, muito obrigado novamente por aceitar a participar aqui do workshop. Todo seu. Obrigado, Fracassi. Bom dia a todos. Deixa eu ver se está ok aqui. Vou falar em português, porque a audiência é de brasileiros. Onde que é? Aqui. Bem, antes de iniciar, né, bom dia a todos mais uma vez. Obrigado pela apresentação, Fracassi. Obrigado pelo convite. É uma alegria grande estar aqui de volta no workshop, né? Só contar, eu me considero que eu trabalhei muito em microfabricação, apenas um pouco, né? E foi por uma coincidência muito grande, né? Eu estava retornando do pós-doc que eu fiz em Manchester, né, em final de 99, 2000, né? No início de 2000, eu encontrei o Isaac, estava na biblioteca, encontrei o Isaac Alves Maia, né, meu colega de turma, que estava na biblioteca procurando uma aplicação por um sistema fluídico que ele tinha feito na cortadora laser lá do síncrotron, antes só tinha o síncrotron lá, e queria uma aplicação analítica. E eu falei, olha, eu trabalho também com análise por injeção em fluxo, né? E aí a gente começou a conversar sobre isso e ele me passou, né, aquele sistema, né, que eu vim no futuro fazer uma pequena aplicação junto com o Alexandre, que foi o aluno de doutorado. Eu vi um trabalho do Alexandre aí. Pô, tudo bom, Alexandre? que fez uma aplicação durante o doutorado dele, tá? E desse contato, né, estava o Isaac e o Luiz Otávio, né? Eles me convidaram para participar do MUSA 2000, do projeto multiusuários do síncrotron, né? Onde é bem o início, eu não sei, o Álvaro já estava, o Ângelo já estava lá, cadê o Ângelo? Tá aí, já estava lá, né, Ângelo? Ainda não. Né? Então, o que foi feito no Multiusuários 2000 do síncrotron, antigo síncrotron, né? Era o laboratório de microfabricação do síncrotron, foi lotear um wafer de silício, né? Por vários pesquisadores, cada um teve um centímetro quadrado para desenvolver o seu sistema. E nós desenvolvemos um microfia, né? Certo? Aqui nós temos foi feito em SU8 sobre silício, né, canais de 100 micrômetros, tá? Aqui a entrada das soluções, tá? Confluía aqui, tinha um reator e ia para a saída aqui, né? Então foi a primeira dificuldade que eu tive de enfrentar um sistema microfluídico. Né, todo mundo ficou contente que produzimos esse microsistema, mas aí vinha o problema de vedação, de conexão com o mundo macroscópico, né, que se tornou depois um pesadelo, né. Mas foi o início,
E eu acho que no segundo, o Musa 2001, eu creio que o Fracassi já tenha participado, acho que você estava trabalhando com o Claudimir, né? Eu acho que também o Mané, né? Manuel Carrilho, de São Carlos. Então, eu fui procurando as pessoas que estavam trabalhando com assuntos correlatos para participar, né? E aí veio o workshop, né, de Poços de Caldas, né, que eu organizei junto com o Mauro, e aí começou, né, o desenvolvimento da microfluídica ou da microfabricação no Brasil. Né? Aqui mais um detalhezinho do sistema. E em 2011, né, eu fui atrás da computador é bom porque a gente guarda um monte de coisa antiga, né? Certo? Então, em 2011, foi 24 de fevereiro de 2011, né, foi organizado agora já pelo Ângelo, né, lá no Síncroton, né, o primeiro workshop em microfluídica. Então, né, aqui apresentei o trabalho de doutorado do Alexandre, que desenvolveu um microsistema FIA em resina uretano acrilato, né, para determinação aqui foi aplicado para determinação de cloreto em águas, né, que conseguia tinha um desempenho de 45 injeções por hora e um consumo, né, usa mercúrio. Eu não vou entrar em detalhes no procedimento para determinar cloreto, né, mas usa mercúrio, né, tiocianato de mercúrio, tá? E nós com uma produção de resíduo, né, de 24 mililitros em 8 horas de trabalho. Tá? Isso, na época, era 400 vezes menor, um volume 400 vezes menor que um FIA tradicional, um sistema de análise em fluxo tradicional. Tá? Aí o Alexandre foi embora, está na UNB, né, está continuando o trabalho, que eu fico contente, e eu dei continuidade aos sensores ópticos, né, que foi o assunto do meu pós-doc, que eu tenho, né, tentado trabalhar aqui na Unicamp. Então, o que eu vou falar para vocês é de nanosensores fluorescentes, que a gente começou, baseado em sílica de Stober, que a gente começou a trabalhar faz uns 5 anos e pouco, né, com 5 anos e pouco, e estamos aprendendo, né, a como imobilizar um reagente fluorescente, ou um reagente que seja, mas para agente fluorescente, em uma nanopartícula, que pode ser utilizado, inclusive, em um sistema aqui embaixo, microfluídico. Certo? Então, uma breve definição do que é um sensor químico, ou de como eu entendo o sensor químico. Veja, o sensor químico não é para resolver tudo, tá? Ele é desenvolvido para uma aplicação específica, tá? E a gente pode definir, né, de maneira bastante livre, né, como um dispositivo miniaturizado, né? Eu acho que o conceito, né, tem que ser não mini, né, mas que seja pequeno, contendo uma fase de reconhecimento molecular, né, uma fase sensora, que a gente chama de fase sensora, acoplado a um transdutor, que idealmente deve responder de maneira contínua e reversível. Tá? Então, é isso que a gente espera de um sensor. Tá? E eu gosto bastante de dar esse exemplo, né, que o melhor sensor que, nesse aspecto, tá, de responder de maneira contínua e reversível, seria um termômetro. Né? Eu acho que não é um sensor químico, né? Mas é um sensor físico de temperatura que responde reversivelmente, responde continuamente, resposta é rápida, enfim, tem todas as características que a gente deseja para um sensor. Tá? Um outro, né, mais próximo da gente, né, que somos químicos, né, seria o eletrodo de pH. Também responde de maneira contínua, de forma reversível, de forma rápida. Tá? Então, tem todas as características que pode ser miniaturizado. Né? Hoje em dia temos sensores de pH bastante pequenos, né? Enfim, tem as características esperadas. Né? Mas o que a gente mais entende, né, mas quando a gente fala em sensor, né, químico, a gente pensa, né, como eu disse aqui, né, uma fase de reconhecimento molecular. Tá? Então, por exemplo, né, um eletrodo, temos um eletrodo de vidro
e urease, né, imobilizada em uma membrana aqui, que atua sobre ureia, vai variar o pH, né, nessa região, e o eletrodo de pH vai responder, a variação de pH vai variar, vai responder à concentração de ureia que tem no sistema. Tá? Então, seria isso o conceito de sensor. Tá? Então, a brincadeira, vamos dizer assim, né, a brincadeira que a gente tem, né, no desenvolvimento de sensores é no desenvolver a membrana, tá? Desenvolver a fase de reconhecimento molecular. E aí a gente tem uma interface muito grande, né, multidisciplinar, tá? Que a gente, eu como químico analítico, né, sempre sinto um pouco de falta, eu sempre busco colaborações com o pessoal que trabalha com materiais. Tá? Eu acho que isso tem uma interface muito grande. Bem, falando aqui, nós temos um sensor eletroquímico, né, mas o sensor óptico, né, as formas de transdução podem ser bastante diversas, né, podemos medir absorvância, reflectância, espalhamento Raman, SPR, né, ressonância de plasma de superfície ou plasmônica de superfície, e luminescência, que é o que eu vou falar um pouquinho para vocês. Tá? Dentro da luminescência, dentre outras coisas, né, fluorescência, fosforescência, tá? É um dos mais procurados, né, dos mais envolvidos, devido à alta sensibilidade que sensores, que essas sondas fluorescentes possuem. Tá? Elas são muito sensíveis, tá? E são, portanto, né, quando você quer um dispositivo miniaturizado, né, um chemosensor, como se diz em inglês, né, que tenha alta sensibilidade, o fluorescente tem, ou luminescente, né, de uma forma geral, é bastante apropriado. É versátil, né? A gente pode medir intensidade de fluorescência, tempo de vida, variação de ângulo de fase, etc. Várias propriedades que a gente pode medir quando se trabalha com luminescência. A resposta é rápida e reversível, tá? Reversível aqui, né, com cuidado, né? Nem sempre é reversível, mas pode ser regenerado com facilidade. Tá? Permite, portanto, né, devido a isso, permite monitoramento contínuo, e as aplicações são em diversas, nas mais diferentes áreas, que eu não vou tratar aqui. Tá? Bem, quais os problemas que se tem com o fluoróforo convencional? Tá? Primeiro, fotoestabilidade, né? Então, ele pode se decompor, né? Isso limitar o seu uso devido à incidência de radiação. Baixo rendimento quântico. Tá? Então, veja, com a imobilização no desenvolvimento da fase sensora, esses problemas são, em parte, resolvidos. Né? Então, a gente aumenta a fotoestabilidade, ou a estabilidade, né? Com a imobilização, né? Pode aumentar o rendimento quântico. Veja, esse fluoróforo, né, pode ser incompatível com condições fisiológicas, né, certo? E aí, quando ele está imobilizado, ele pode estar protegido desse meio. Então, a gente pode ter essa compatibilidade. E, via de regra, né, a banda de emissão larga impede a multiplexação de fluoróforos, isto é, a gente pode pôr, dentro de uma nanopartícula, a gente pode pôr mais de uma sonda, certo? Desde que, né, as bandas de emissão, né, não se sobreponham. Tá? E com a imobilização, muitas vezes, a banda de emissão fica mais estreita, o que facilita a multiplexação. Bem, falando agora um pouquinho de nanomateriais, né, tem uma conferência, né, do Richard Feynman, né, que foi Nobel de Física em 65, uma conferência que ele fez em 59 para a Sociedade Americana de Física, discutindo, né, o quanto de espaço tem lá embaixo, né, certo? No mundo miniaturizado. Certo? Então, ele fez vários desafios, inclusive de se escrever uma página A4 na cabeça de um alfinete, tá? E como ler isso, certo? Isso significa uma diminuição de cerca de 25 mil vezes de tamanho. Tá? E hoje em dia, né, não quero entrar em detalhes nisso daí, né, mas hoje em dia a gente pode controlar tamanho, morfologia, estrutura e superfície, né, de diferentes nanoestruturas, né, quer seja de carbono, quer seja de quantum dots,
né, que seja de metálica, né, de ouro, de prata, né, hoje se fabrica, né, com diferença. A gente tem controle, se tem um controle muito bom dessas variáveis na produção desse tipo de material. Tá? Então, os nanomateriais, né, trazem, né, devido à alta razão área-volume, certo? Né? Então, veja, aqui nós temos como exemplo uma partícula de 10 micrômetros para uma partícula de 10 nanômetros. Né? Eu acho que é intuitivo que a razão área-volume vai aumentar significativamente. Então, né, devido à diminuição do tamanho, nós temos novas propriedades, né, emergem. Né? Então, eletrônicas, óticas, fotoquímicas, magnéticas, eletroquímicas. Né? E aqui, né, só para exemplificar, são nanopartículas de ouro, né, e o que diferencia essas nanopartículas é apenas o tamanho. Tá? Então, a gente tem cor diferente em função do tamanho dessas nanopartículas. Tá? Bem, com relação às nanopartículas luminescentes, de uma forma geral, né? Então, que nós já falamos, né? A propriedade depende do tamanho, né? Nós temos uma alta razão área-volume. Tá? A gente pode proteger, né, o reagente luminescente do ambiente externo, com isso pode aumentar a fluorescência, enfim, tudo que eu já coloquei no slide anterior, vai ter maior sensibilidade. Então, veja, se a gente tem um fluoróforo sozinho, né, com a imobilização, essa intensidade de fluorescência pode ser magnificada. Né? Devido à proteção do fluoróforo, permite um tempo de detecção prolongado e traz também, né, medidas com maior reprodutibilidade. Tá? E aqui um exemplo que eu roubei da literatura, né, uma nanopartícula qualquer, né, de qualquer material, né, pode ter o fluoróforo, né, na superfície, né, o receptor, né, o elemento de reconhecimento molecular, também na superfície, pode estar dentro. A gente pode usar como drug delivery, né, esqueci a palavra em português, né, essa nanopartícula, tá? E assim sucessivamente. Enfim, dá para se trabalhar, dá para se decorar essas nanopartículas, né, em função da aplicação que se deseja. Né? Bem, com relação à sílica, certo? Né, a síntese é muito fácil de ser feita, né, em condições brandas. Né? Ela tem propriedades mecânicas adequadas, né, propriedades óticas também adequadas, não sei se está aí, oticamente transparente. Tá? É muito fácil modificar a superfície da sílica. Tá? Ela tem tamanho e porosidade controláveis, que eu vou falar um pouquinho, né, falar disso daqui para vocês, como que a gente pode controlar o tamanho, como a gente pode controlar a porosidade de partículas de sílica. Vai dar proteção ao indicador fluorescente e, umas grandes vantagens, né, é biocompatível, certo? Não tem, né, os estudos que se tem, não existe, a toxicidade dela é muito baixa e, portanto, né, certo? Pouca contribuição para aumento da poluição, certo? Então, é um reagente, vamos dizer que está um suporte que estaria de acordo com os preceitos da química verde. Então, como fazer sílica, né? Certo? Basicamente, a gente usa como precursor um alcóxido metálico, usualmente TEOS, tetraetoxi-ortocilano, certo? Faz a hidrólise, a condensação. Tá? A condensação, né, a gente pode parar no sol e aí ter nanopartículas, né, de sílica, né, aqui exemplos de partículas de 20 a 400 nanômetros, ou ter um gel, tá, e aí um gel monolítico, né, e aqui eu trouxe como exemplo para vocês um gel, né, que está dopado com a resina, com ressorcinol, formaldeído, né, formando esse monolito. Tá? O que eu vou falar para vocês, né, é de nanopartículas de sílica. Tá? Dois grandes métodos, ou dois métodos bastante usados, melhor que grandes, né, para se desenvolver essas nanopartículas, dentre outros. Né? Um deles é a microemulsão reversa, onde, né,
se faz uma emulsão de água, né, certo? Um hidrocarboneto ou um álcool, tipo octanol, também é usado. Tá? Então, os reagentes estão aqui dentro, o TEOS, né, tetraetox-8-silano, está aqui dentro. Pode ser feito em meio ácido, mas a síntese de Stober é feita em meio básico, que é o que se usa normalmente hoje. Né? Se faz a reação dentro dessas microbolhas, fugiu a palavra, não é? Microbolhas de água, né, dispersas no hidrocarboneto. Tá? Então, o tamanho dessas nanopartículas pode ser determinado pelo tipo e concentração do surfactante, assim como a porosidade, certo? Que, né, a síntese de 15 a 200, tamanho de partícula normalmente de 15 a 200 nanômetros, tá? O indicador fica ocluído na nanopartícula, né? Certo? E normalmente, né, se a gente quer colocar, né, o reagente na parede, né, a gente normalmente usa um derivado de trialcoxilano, tá? APTS, amino normalmente bastante utilizado é o aminopropil trietoxilano, tá? Para a imobilização covalente do reagente na superfície, assim evita a lixiviação. Tá? No caso da sílica de Stober, se faz em meio etanólico ou aquoso, né, com muita água ou com bastante etanol. Né? É um processo, né, que se desenvolve nanopartículas esféricas monodispersas, tá? Com diâmetro que varia de 5 a 2.000 nanômetros, em função das condições de síntese. São partículas amorfas e pode-se controlar também a porosidade, pode ser micro, meso ou não porosas. Tá? Então, a gente tem uma rede de sílica, né, que forma essa nanopartícula. Tá? Bem, não vou entrar em detalhes, que a gente nem tem muito tempo para entrar aqui, mas, basicamente, a sílica de Stober nós temos duas etapas. Né? A etapa de hidrólise, tá? Que forma o silicato, o SiOH4, que é o que mais participa no processo de condensação, tá? Para formar a rede de sílica. Então, se a gente controlar a hidrólise, tá? A velocidade de hidrólise e condensação, tá? E depois tem a etapa de crescimento, que não está aqui, certo? Que vai agregando, né, mais grupos SiO2, as partículas primárias. Tá? Então, se a gente controlar a hidrólise e a condensação, a gente consegue controlar o tamanho, tá? E consegue controlar a porosidade também. E também a polidispersão dos produtos, das partículas formadas. Tá? Então, quais fatores? Né? Uma síntese bastante, apesar de ser simples, tá? Ela é complicada do ponto de vista que todos, né, os parâmetros envolvidos afetam de forma significativa as propriedades das partículas. Tá? O TEOS, né, o tetraetox-8-silano, que é o mais usado, tá? Pode ser com propil, com metil também, mas com o etil é o mais utilizado. A água, etanol e amônia, só isso que precisa para sintetizar. Tá? Logicamente, tem efeito da temperatura e um pouco o efeito da agitação. Então, rapidamente, né, isso a gente pode pensar no gráfico de Lamé para pensar nessa síntese. Né? Então, nós temos uma etapa primeira aqui, tá, de indução, onde ocorre a hidrólise, são formados os grupos SiOH4. Tá? A partir do momento que atinge uma concentração crítica, que é a concentração de saturação, então nós temos uma região de supersaturação, onde ocorre a nucleação, tá? Onde se dá a nucleação. Então, se a hidrólise for rápida, né, e se formar muitos núcleos, essas partículas vão ser pequenas. Tá? Se nós formarmos poucos núcleos, as partículas vão ser maiores. E depois, né, então, à medida que forma-se o SiOH4, né, vamos dizer assim, né, vai formando as partículas primárias, vai diminuindo a concentração, e aí, quando atinge, né,
sai da concentração crítica, tá? De saturação crítica, nós temos apenas o crescimento das partículas. Tá? Esse seria, a gente pode entender o processo de síntese de nanopartículas de sílica. Também obviamente vale para outros tipos. Então, só para ilustrar, né, para vocês verem como que é, né, apesar de simples, como eu disse para vocês. Né, então, a gente mistura tudo, fica agitando por 4, 6, 8 horas, dependendo das concentrações, né, e, ao final, a gente tem as nanopartículas. Tá? Não tem segredo, tá, a fabricação. Veja só, aqui eu tirei do artigo do Stauber, né, que é de 68. Veja só, quando a gente aumenta a amônia, né, aumenta o tamanho da partícula. Tá? Quando a gente aumenta a água, aqui está em água, né, certo? Cresce até 6, 7 molar de água, cresce o tamanho da partícula e aí diminui. Então, isso indica, né, do ponto de vista de quimiometria, né, que existe interação entre os diferentes reagentes. Tá? Então, como consequência disso, a gente foi atrás, né, e vimos resultados um pouco discrepantes, né, na literatura. Então, o Boguchi, em 88, teve resultados similares a Stauber, tá? O Matsou